Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Eu peço desculpa aqui por estes dias de atraso, para fazer aqui o balanço daquele que foi, o primeiro jogo oficial do Benfica e que foi também, o primeiro troféu da época ganho pelo nosso glorioso, a Supertaça, vitória por 1-0 frente ao Sporting. Um jogo, com uma qualidade, muito, como diria, muito baixa, um jogo típico de início da época, mas que valeu de facto pela vitória e por mais um troféu para o nosso glorioso. O que é que eu fiz? Fiz aqui uma pequena análise, também não quero ser aqui muito exaustivo, até porque passaram já alguns dias sobre o jogo e temos agora, já na próxima quarta-feira, um jogo também muito importante contra o Nice, primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E atenção que fiz um vídeo com a antevisão também desse jogo, caso tenham interesse em vê-lo. Portanto, relativamente aqui às estatísticas do Sporting Benfica, golos esperados de facto muito baixos, o Sporting com 0,77 e o Benfica 0,49, significa que a nível de golos esperados nenhuma das equipas chegou a um gol sequer. Posse de bola equilibrada, 54 para o Sporting, 46 para o Benfica. De salientar que como o Benfica marcou, é normal que o Sporting depois tivesse uma maior posse de bola. Remates 13 Sporting, 9 Benfica, a mesma coisa. O Sporting teve que assumir as despesas do jogo após o gol do Benfica. Remates à baliza de facto muito pobres. O Sporting fez 3, o Benfica 2. E grandes oportunidades, vejam. hum, Segundo aqui esta estatística, só o Sporting é que teve uma grande oportunidade e o Benfica nem isso. Cantos 4 para o Sporting, 7 para o Benfica. Percentagem de passos 87 para o Sporting, 84 para o Benfica. Cartões amarelos 5 para o Sporting e 6 para o Benfica. Mas dá para ver aqui, de facto, a nível de golos esperados, a nível de remates à baliza, a nível de grandes oportunidades, de facto foi um jogo hum, muito sem emoção. De facto, foi um jogo de facto muito lento, típico para a época, é verdade, mas também com uma certa falta de ambição das equipas, muito especulativo. Via-se os centrais ali com a bola muito tempo nos pés à espera, a atrair a pressão dos adversários, os adversários com receio de pressionar. Portanto, foi um futebol de facto que eu não gostei, nem da parte do Benfica, nem da parte do Sporting. Aspectos positivos, falando agora do nosso Benfica, que é o, de facto o que nos interessa, a segurança do nosso quarteto defensivo. Eu penso que foi comum aos quatro elementos: o Dedić na direita, o Dal na esquerda, o António Silva, de facto muito seguro, António Silva, e o Otamendi, na sua melhor versão, podemos dizer assim, que já vem de facto de há muito tempo. Portanto, segurança a nível defensivo, aumento também considerável dos níveis de fisicalidade e agressividade, principalmente ali no meio-campo, com o Barrenechea e com o Rios. De facto, são jogadores de facto altos, são jogadores fortes, são jogadores agressivos e de facto nota-se isso. Nota-se que o meio-campo do Benfica está muito mais forte desse ponto de vista de agressividade, e de fisicalidade. Parece-me que isso vai ser de facto importante. Obviamente que só por si não, né? Também tem que haver ali um elemento que compense também com técnica, com criatividade. Não é só aqui o ser forte e ser agressivo, porque senão era fácil encontrar jogadores assim. E depois a qualidade superlativa de facto do Pavlidis continua de facto em grande forma, um jogador muito inteligente, o primeiro homem a defender, também com uma grande inteligência a esse nível. E depois, hum, quando recebe a bola, ele sabe logo o que é que vai fazer, os passos que ele faz, ou a temporizar com a bola. Não foi só o gol que marcou, foi de facto tudo o que ele deu à equipa. Ainda por cima, e já vou falar a seguir, quando temos ou tivemos muito poucos jogadores com características de facto atacantes. Negativo, a falta de entrosamento do meio campo, notou-se muito de facto o Barrenechea, o Rios, o Barreiro, jogadores que de facto ainda pouco, só tinham feito um jogo, que foi o jogo da Eusébio Cup, e de facto via-se que os jogadores não sabiam onde é que estavam os colegas. É de facto muito difícil. Houve ali de facto muito espaço ali, entre o meio campo, grandes buracos entre o meio campo e a defesa, que só não teve efeitos
mais negativos para o Benfica, porque os defesas, lá está, os defesas estiveram muito bem e conseguiram emendar, de facto, estes buracos que havia ali entre a defesa e o meio-campo. Depois, aquilo que eu já referi, de facto, não é o futebol do Benfica, a história do Benfica não permite termos só dois jogadores com características eminentemente ofensivas. E nós foi isso que fizemos. Já na Eusébio Cup foi, e aqui também. É o Aktürkoğlu e o Pavlidis. Todos os outros jogadores até podem ter qualidades atacantes, é verdade, mas não são as principais qualidades. O Arsens na direita não é, o Rios não é, o Barrenechea não é, o Barreiros não é. E depois temos os defesas. De facto, tivemos dois jogadores com características eminentemente ofensivas e o Benfica não é isto, na minha opinião, não é isto. Por fim, aqui o Dal, de facto, fez uma boa segunda metade da época anterior. Ele jogou muito bem ali, até quando jogava, eu acho que é onde ele jogava melhor, era quando jogava com o Carreras, ali quase, o Carreras era quase um terceiro central, e o Dal ali mais avançado no terreno, a jogar com, com quase um extremo esquerdo e a equilibrar de facto o atraso. Aí sim fez as melhores exibições. Como defesa de esquerdo, puro e duro, ele a defender protegeu-se bem. O Jenny também teve muitas dificuldades aqui no contra um contra o Dal, mas depois a atacar teve de facto muitas dificuldades. Faltou-lhe de facto também intensidade, faltou-lhe assertividade e eu não sei se será de facto se já está aqui o nosso defesa esquerdo para a época, o nosso defesa esquerdo titular para a época. O Obrador também não me parece que esteja preparado, embora eu não possa de facto opinar sobre o Obrador que nunca ouvi jogar, mas tenho aqui algumas dúvidas e alguma preocupação aqui na lateral esquerda. Vamos ver como é que vai correr. Aqui apenas as notas que eu gosto de dar individualmente aos nossos jogadores, mas sendo também muito rápido. O Turbino teve pouco trabalho, o que fez, penso que fez bem, teve uma defesa, duas defesas e também bolas pelo ar, demonstrou de facto grande segurança. António Silva e Otamendi hum, foram dos melhores da equipa. Eu diria que foram os melhores da equipa. O António Silva não é que não tivesse cometido erros, mas ele de facto, cortou de facto muitas bolas, foi agressivo. E Deus queira que ele esteja a ganhar a confiança que ele não teve a época passada, apesar das várias oportunidades que teve. O Otamendi igual a si próprio, agressivo, comandante da equipa. Penso que não cometeu erros e foi ali o verdadeiro líder. Dedic na direita, tendo em conta de facto que apenas o segundo jogo, o primeiro jogo oficial dele no Benfica, demonstrou qualidade atacante, também qualidade de defesa. Obviamente que cometeu erros, teve a ajuda também do Austin, fechou ali muito no meio e o Austin recuou muitas vezes para fazermos ali uma linha de 5. Mas eu acho que o Dedic e quando o Bar recuperar vão dar conta do recado. O Dal à esquerda, já falei sobre ele. Acho que é muito curto temos o Dal e o Obrador. O Dal conseguiu cumprir com alguma qualidade a sua principal tarefa de defender, mas depois, de facto, a atacar. Apesar do gol, até surgiu de uma jogada que foi iniciada por ele, mas a atacar perdeu, de facto, muitas e muitas e muitas bolas. Meio campo, também já referi, falta ali de entrosamento entre os jogadores, absolutamente normal. Barreira cheia, ali com erros de posicionamento, de facto, diria eu, preocupantes, mas penso que também será de facto a tal falta de entrosamento. Uma coisa é certa, não foi o jogo ideal para mostrar isso, mas vemos que o Barrenechea tem uma saída de bola superior à do Florentino. É verdade. Não ocupa tanto espaço a nível defensivo, mas tem uma saída de bola pé direito, pé esquerdo, que de facto vai ajudar, penso eu, porque ele é mais entrosado que a equipa, vai ajudar a que o futebol do Benfica evolua a nível de qualidade. O Rios também falhou muitos passos, perdeu muitas bolas, ahm, mas demonstrou também aquela capacidade física que ele tem, aquela capacidade de afirmação, de não ter vergonha, e foi também de um passe dele para o Pavlidis que surgiu de facto o primeiro gol. O Barreiro foi importante, principalmente a nível tático, ele apareceu muito no jogo, ele ajudou o Pavlidis a pressionar na frente,
e também ajudou, obviamente, ali o meio campo. É um jogador de facto de equilíbrios, não é de todo um jogador para titular para o Benfica, na minha opinião. O Bruno Lage parece que tem outro e parece que ele vai continuar de facto a titular. O Aursens ali a jogar a partir de uma posição de extremo direito, mas a verdade é que ele nem foi extremo direito, nem foi quarto médio, nem foi defesa direito e foi tudo ao mesmo tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Que o querer fazer do Aursens pau para toda a obra está a prejudicá-lo, sem dúvida. Mais uma vez está. Eu lembro que quando o Bruno Lage chegou, disse que não ia inventar com ele, que a posição dele era ali no meio, é tudo menos isso que está a surgir. E o Orsens começa a chegar a um ponto que, por muito bom jogador que seja, se calhar já está a pensar a prejudicar a nível coletivo. Não por culpa dele, mas por culpa de quem lhe dá instruções, podemos dizer assim. Porque ele de facto não fez a diferença na frente, ele muitas vezes nem sabe o que é que há de pedir, diria eu. A Turkoglu não fez a diferença, ali como muito, muito também pela falta de apoio. É verdade, o Aktürkoğlu não é um jogador que vá para cima de defesa e tire dois ou três da frente, não. Ele precisa de ser lançado, precisa de ser assistido e não foi isso que aconteceu devido de facto às limitações atacantes do nosso Benfica. O Pavlidis, portanto, diria eu que foi ele que fez quase todas as despesas de atacantes do Benfica, foi o primeiro defesa, mas também hum, foi o primeiro defesa do Benfica, lá na frente, e foi o único atacante do Benfica. Direi eu. Continua de facto numa grande forma. Ele é muito bom, tem uma grande leitura de jogo. Taticamente também é muito, muito bom jogador. Técnica e mereceu de facto o gol. E também a outra jogada que ele teve também foi muito boa, que permitiu a defesa do guarda-redes adversário do Rui Silva. Agora, entrando aqui apenas nos suplentes, os suplentes entraram muito tarde, isso era outro ponto que eu podia ter posto ali nos pontos negativos, que eu ia por não colocar, mas entraram só a partir dos 80 minutos. E a pergunta que se coloca é que será que o Bruno Lage estava a gostar tanto da equipa que só faz os 80 ou será que é falta de confiança nos suplentes? Sinceramente, não sei. O Florentino deu-lhe aqui nota 2 porque entrou e viu-se de facto que a equipa ficou mais consistente a nível defensivo do que o Barrenechea, que também já estava a acusar ali algum cansaço físico. O João Veloso já entrou, penso que foi no último minuto dos descontos, portanto aqui não podemos avaliar. Tiago Gouveia também pouco jogou, ajudou a equipa, como sempre, quando ele entra, seja um minuto, seja 5 minutos, seja 10, deu o seu máximo. Para este ano também muitas dificuldades para fazer a diferença, porque de facto a equipa aqui, quando ele entrou, ainda mais só defendia, só defendia. O Henrique Araújo, a mesma coisa. Portanto, valeu sobretudo, na minha opinião, pela vitória. O Sporting também não teve muito bem. Penso que esse foi o aspecto positivo. O aspecto negativo foi de facto esta equipa ser de facto muito especular muito pelo jogo e o Benfica não é isso. Especular à espera de marcar um golito e depois ser o mais consistente atrás. O Bruno Lage pensa que é assim a melhor forma do Benfica começar a época. Eu tenho de facto algumas dúvidas. Coloquei aqui como desilusão o Aktürkoğlu, que não conseguiu de facto ajudar o Benfica a nível atacante, mas não só por culpa dele. E o destaque, como não poderia deixar de ser, o nosso Pavlidis. Portanto, foi um resumo rápido. Mais uma vez peço desculpa por só agora é que estar a fazer este balanço, mas de facto não consegui mais cedo. Ahm, já vos disse também que tenho aqui um outro vídeo, que é o vídeo da antevisão do jogo contra o Nice, que será por estes tempos o jogo mais importante que o Benfica terá. Vamos ver como é que vai correr. Pedir mais uma vez para colocarem os vossos gostos, no caso não me seguirem, para se inscreverem no canal, é completamente gratuito. Colocar os vossos gostos, deixar também um comentário com as vossas sugestões, as vossas críticas, com os vossos elogios, com os vídeos que querem que eu faça. Que eu quero muito que este canal se desenvolva, cresça para dar cada vez melhor informação e mais informação sobre o nosso Benfica. Um abraço para todos, até breve.